Se você mora no exterior e tem dificuldade de fazer amigos, fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas, tintim por tintim, eu vou te ajudar nesse momento tão difícil. Fica no vídeo. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG, esse canal eu falo sobre vida e trabalho na França, mas eu tenho um outro canal que chama o IGG Maternidade, onde eu falo só de maternidade, tá muito legal, vai lá ver se você gosta desse tema. E hoje vamos falar sobre amizades no exterior. Gente, fazer amigos na fase adulta é difícil. Fazer amigos em outro país é muito difícil. E fazer amigos sem falar na língua, gente, isso é missão impossível. De verdade, você precisa falar a língua, principalmente aqui na França. Ah, mas eu falo inglês. Não serve de nada que eles não falam? Falam, mas mais ou menos. Então, gente, não adianta. Vocês têm que aprender a falar francês. Eu já fiz um vídeo falando de como. A única maneira que você vai aprender a falar francês. Então, vai lá e assiste. Tô te dando todas as dicas aqui, gente. Não sofram. Então, agora eu vou falar pra vocês as dicas de como fazer amigos aqui na França. Mas antes disso, eu queria falar um pouco do traço de personalidade deles, porque eu acho que isso ajuda a aceitar um pouco que vai ser difícil e também, assim, contornar algumas dificuldades e algumas limitações dos traços culturais dos franceses. Então, assim, eu vou falar de três personalidades, assim, três personalidades são mais frequentes do que eu vejo aqui na França. Ah, Jéssica, você está generalizando. Estou. Você acha que eu conheço todos os franceses? Não conheço. Mas eu conheço muitos franceses de muitas cidades diferentes e eu sei que tem alguns traços de personalidade que se repetem. Então, o primeiro tipo de pessoa, grupo de pessoa, são os franceses que são muito gentis, mas que são reservados, são mais tímidos, têm muito pudor e que normalmente já tem um grupo de amigos bem formado, assim, desde a infância, desde a escola, e que vai ser bem difícil você integrar esse grupo. Por isso que às vezes você precisa fazer esforço para entrar. Esse tipo de pessoa não vai te integrar tão facilmente, mas por uma questão de timidez mesmo, porque com o tempo você vai ver que são pessoas incríveis, pessoas muito gentis, pessoas prestativas, mas que tem essa primeira barreira, né, de criar essa intimidade, que eles têm dificuldade, que é normal também. Então, esse primeiro grupo de pessoas, de franceses mais tímidos, eu acho que vale muito a pena investir. É neles que vão estar aquelas amizades que faz bem, essas amizades que são só coisas positivas. O segundo grupo de pessoas é o grupo que eu chamo de passivo-agressivo. Olha, aí é bem mais difícil. Eu acho que ainda vale a pena investir em algumas pessoas desse grupo. Eu tenho algumas amizades que são amizades verdadeiras, pessoas que eu amo demais, que faz parte desse grupo. Mas você tem que se proteger um pouco, porque são pessoas que vão falar exatamente o que elas querem, com essa desculpa de ser super honesta, e não vão gostar nada de ouvir o que elas não querem. Então, sabe, aquelas pessoas que vão falar muito honesta em tudo e que depois você vai falar alguma coisa pra ela e ela vai se sentir super chateada. Existe esse tipo de pessoa no Brasil também, né? Tem pessoas extremamente suscetíveis, mas ao mesmo tempo que adoram dar a sua opinião. Para essas pessoas eu tenho muita dificuldade, porque são pessoas que com você agem de um jeito e quando estão em grupo já agem de outro jeito. Fora isso, quando elas veem que tem alguma coisa que te incomoda, elas ficam lá, sabe, pegando na ferida. Eu vi que para essas pessoas, se você responde à altura, elas se sentem assim muito ofendidas, elas falam, nossa, mas só foi uma piada, entendeu? E se você não responde nada, ela pisa ainda mais. Então assim, é um pouco complicado. O que eu faço com essas pessoas? Eu limito um pouco alguns assuntos que eu sei que vão ser polêmicos, ou se começa nesse sentido da pessoa falar coisas que eu não tô querendo ouvir, eu já mudo de assunto, saio da sala, faço a egípcia, falo, ai meu Deus, tô tendo um incêndio na minha casa, tchau. Sabe? Pra evitar situações. Mas algumas vezes valem muito a pena, assim. Nossa, eu tenho uma amiga que sempre me deu ótimos conselhos, mas ela é assim. É um traço de personalidade, tá, gente? Mas eles não são necessariamente malvados, é só uma questão de jeito, sabe? E o terceiro grupo, eu aconselho vocês a ficar o mais distante possível, que é esse grupo enorme de pessoas que são muito negativas. Se o segundo grupo, o problema deles é taquine, que é tipo tirar sarro o tempo todo, esse terceiro grupo, o problema deles é râler. Já falei disso num vídeo que eu falo sobre hábitos aqui na França
e realmente eles falam assim, fica ranzinzando o tempo todo. São pessoas que nada tá bom. Ai, porque se tá sol, se tá chovendo, porque eu trabalho, porque o governo é horrível, porque não sei o quê, porque aqui tudo é ruim. São pessoas amargas, tem muita gente assim. Na administração francesa tem muita gente assim, pessoas assim que odeiam o que fazem, odeiam as outras pessoas. Esse pessoal, gente, não chegue perto, porque mesmo que você consiga um primeiro contato verdadeiro, porque você vai reclamar da sua parte, a pessoa vai reclamar da dela, com o tempo sua vida vai ficando cinzenta, porque isso vai te sugando. Então, distância desse tipo de pessoa, você não precisa desses amigos. Então, é isso. Ah, Jéssica, existem pessoas extrovertidas e extremamente gentis? Existem sim. Aliás, eu conheço uma pessoa, uma só, que é extremamente extrovertida, gentil, que me chamou, que é amigável, que é correta, maravilhosa. Mas é difícil, não é muito fácil. Os franceses têm uma tendência a ser sinceros demais, diretos demais, eles são individualistas, eles vivem numa bolha de privilégios, de pessoas que nasceram em países ricos e têm muitas regalias. Então, assim, enfim, coisas a se pensar antes de julgar a pessoa e pôr a pessoa para escanteio, pensar em todo o contexto cultural, sociocultural que ela foi criada. Dicas. A primeira dica que eu tenho é, primeira de todas, chegou na França, você precisa ter amizade com brasileiros. Precisa, gente. Ah, mas brasileiro, eu só vou falar em português, eu não vou aprender francês. Tá, mas você precisa de uma saúde emocional, sabe? Principalmente se você vai ficar aqui muito tempo, você precisa poder voltar pro Brasil, entendeu? Quando você quiser, voltar, comer um feijão junto, falar em português, dar risada, ter as mesmas referências. Banheira do Gugu, véia, tem gente que não sabe o que é, né? Mas, sabe, falar de como é bom ter uma havaiana, sabe? Você precisa disso, vá atrás. Tem brasileiros incríveis, né? Tem brasileiros que não são incríveis, mas quando você tá em outro país, tem essa conexão, sabe? De perrengue. Estamos passando perrengue juntos, estamos vivendo delícias juntos, vale a pena. Minha segunda dica é tenha amigos estrangeiros, e essa eu acho que é a melhor dica. Tenha amigos estrangeiros porque vocês podem ter uma troca. Porque quando você estiver aprendendo a falar francês, vai ter aquele momento que você precisa de alguém que te ouça e que seja, assim, tenha paciência de te ouvir. Gente, isso não é fácil. Não seria fácil se fosse ao contrário também, sabe? É difícil ter paciência para ouvir uma pessoa que demora muito tempo para se explicar, fala um pouco errado. Então, franceses não vão ter muita paciência, né? Vão ouvir um pouco, mas não vão querer sair com você e tudo mais. Agora, estrangeiros estão no mesmo momento, então eles também vão falar devagar, você vai falar devagar, vocês vão se comunicando, vocês têm todas as problemáticas de ser estrangeiro que vão unir vocês. Vale muito a pena ser amiga de estrangeiro. Eu sou amiga de pessoas estrangeiras que eu levo assim pra vida, pessoas maravilhosas, que a gente só fala em francês, é lógico. Fora isso, gente, você aprende de outras culturas, é a possibilidade de você aprender cada vez mais sobre traços culturais até de outros países que não seja a França. Aqui tem muito estrangeiro. Você vai aprender muito sobre o mundo árabe, sobre o norte da África. Tenho amigo da Bolívia, tenho amigo do Líbano, tenho... Gente, estrangeiros. São maravilhosos, vivem a mesma coisa que você aprende muito. Terceira dica é que você precisa ter contatos repetidos com as pessoas. Gente, essa dica é para toda amizade adulta, eu acho. Não adianta pensar que você vai fazer grandes amizades numa balada ou num barzinho ou andando de ônibus, que nem no Brasil, né? No Brasil, assim, você olha pra cima, vem alguém falar com você, porque você tá olhando pra cima, e daí você já conversa, né? Eu lembro que eu ia de ônibus pra minha faculdade no Brasil, e toda vez que eu sentava no ônibus, alguém sentava comigo e a gente começava a conversar. Aqui não existe isso, ninguém vai conversar com você, vai ser fone de ouvido e silêncio. Então você precisa de situações onde você possa ter um diálogo e ver a pessoa várias vezes. Então eu acho que se você vem pra cá, você precisa ou estudar fisicamente, né, numa faculdade, ou trabalhar num escritório ou num hospital, não importa, mas que você não esteja na sua casa sozinho, porque isso vai ser muito difícil você fazer amigos assim. Você pode também fazer cursos, eu lembro que eu fiz curso de dança, não consegui conversar com ninguém, porque eu era meio tímida na época, ninguém veio espontaneamente me convidar para fazer alguma coisa, então isso já vai para a dica número 4, é que você vai precisar tomar a iniciativa. Nossa, gente, isso deve ser o terror dos introvertidos, mas você vai precisar ser uma pessoa que agrega, que
convida, que, sabe, que propõe para fazer coisas. Mesmo que você receba não no começo, você precisa continuar criando situações onde você vai poder conversar, você vai poder se expressar e ter trocas. Então, tem que tomar iniciativa, tem que convidar para sair. É você que está procurando amigos, né? Eles já têm um grupo de amigos deles, então você que tem que procurar isso. Próxima dica é diga sim a todos os convites. Gente, dica de ouro, tá? Porque quando eles começarem a te convidar, vai ser um passo depois, você tem que falar sim pra tudo. Ai, Mas eu não gosto, eu gosto de ficar em casa assistindo Netflix. você não vai ter amigo. Então, assim, tudo, porque senão eles vão parar de te convidar. Vai pra restaurante, vai jogar boliche, vai fazer tudo. Ah, mas essa pessoa não é a minha melhor pessoa, não importa. É através dela que você vai conhecendo outras pessoas. Mais pra frente, quando você tiver vários convites, daí você pode recusar. Eu tenho, aliás, uma amiga brasileira aqui que, meu Deus, é 1000 convites todo fim de semana. Então ela seleciona, mas se você não tiver isso, você vai ter que aceitar tudo e depois, né, recusar. Se você recusar desde o começo, sua vida social só vai despencar. E a sexta dica que eu dou, eu espero que seja a sexta, gente, porque talvez eu tenha contado errado, é procure pessoas na mesma situação de dificuldade que você. Como assim, Jéssica? Olha, as épocas que eu mais fiz amigos foram as épocas onde eu estava prestando concurso. Por quê? Porque eu tinha alguma coisa a agregar. Então, a gente formava um grupo de estudos, eu agregava e com isso você almoçava junto, contava um pouco da sua vida, tinha trocas interessantes. Então, quando você tem situações onde você agrega a pessoa e a pessoa te agrega, é muito mais fácil criar laços. Fora que você tem dificuldades comuns, que são centros de interesse comum, é muito mais fácil você, assim, criar amigos. Então, durante meus concursos, agora com a maternidade, assim, eu comecei a ser muito mãe de outras crianças, porque a gente tem assunto, né? Quando você é mãe, eu tenho até um canal de tanto assunto que tem para falar sobre a maternidade, sobre as dificuldades. E também porque, às vezes, eu preciso deixar meu filho com alguém precisa deixar o filho comigo, a gente faz essa troca, a gente conversa. Então, são situações onde eu agrego, a pessoa agrega, a gente se ajuda. Procure essas situações. Então, se você tem um trabalho onde um precisa do outro, procure ser prestativo, ser extrovertido, ser positivo, né? Estar lá, ajudar. Porque daí as pessoas vão te ajudando e você vai sendo considerado um amigo. É lógico que se você sempre fazer tudo ao tempo todo e nunca falar não, tem uma grande possibilidade que as pessoas aproveitem um pouco de você. Mas no começo, eu acho que vale a pena para as pessoas te valorizarem e, né, quererem você perto delas. Agregar as pessoas é muito importante sempre. Então é isso. Se você tem outras dicas e não puser aqui no comentário, ponto negativo para você. Então é isso. Se você tiver dicas, comente tudo aqui embaixo. Fale da sua experiência no exterior. Não é difícil. Vamos formar uma comunidade aqui, gente. E se você gosta desse tipo de vídeo, like e se inscreva no canal. Um grande beijo!